Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou uma mulher negra periférica aqui do Rio de Janeiro, sou ativista climática, produtora cultural e hoje vou ter o prazer de debater aqui sobre mulheres que lideram a pauta climática em seus territórios, a convite do podcast, em parceria com o GT Clima, o qual eu também componho junto com a Coalizão Clima de Mudança, que é uma coalizão de organizações de periferia aqui no Rio, que estão articuladas no enfrentamento ao racismo ambiental e na construção de uma justiça climática que seja verdadeira e que atinja os nossos territórios, sejam eles territórios urbanos, rurais, na Amazônia ou na Mata Atlântica. Então, é assim que a gente começa hoje o nosso podcast. Lembrando que essa conversa fica disponível no YouTube, no Spotify e demais redes sociais da Frente Parlamentar Ambientalista. Essa é uma importante ferramenta para a gente poder não só proteger o meio ambiente, mas também garantir um futuro, né? Que futuro é esse que a gente vai ter? Então, hoje iremos receber aqui para essa conversa ela que é militante ativista socioambiental, defensora de direitos humanos, conselheira do Memorial Chico Mendes, do Chapuri Socioambiental e da WWF Brasil, e nada mais nada menos do que presidenta executiva do Comitê Chico Mendes, essa nossa referência em justiça climática e em preservação ambiental. Então, você que está aí em casa, dentro do seu coração, bata palmas, por favor, para a Ângela Mendes. Ângela, seja bem-vinda, Comitê Chico Mendes presente, que bom te receber por aqui. Nossa, muito obrigada, Marcele, né? Agradeço aí à Frente Parlamentar Ambientalista, né? E ao GT Clima por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer você também, né? Eu acho que também tem uma contribuição muito grande, né? Você, todo o movimento, nessa questão também do combate às crises climáticas, né? A injustiça climática, nós mulheres, a gente, né, tem uma força muito grande nisso também, né? Também não, principalmente, estejamos onde estejamos, na rua, na água, na floresta, né, nos campos. É um prazer estar aqui. Massa. Então, acho que a gente começa justamente nesse lugar, né? Pensando que meninas e mulheres, de forma bem prática, são não só quem mais sofrem consequências das mudanças climáticas, mas também quem mais se articula, né? Frente aí às necessidades que os territórios apresentam. A gente encontra isso quando a gente fala de pandemia de Covid, por exemplo, e quais eram as redes que estavam literalmente, né, fazendo essa distribuição de alimento e esse mapeamento de necessidades do território. E a gente encontra isso quando a gente fala do dia a dia, né, de qualquer lugar. A gente consegue enxergar as mulheres negras, indígenas, quilombolas numa frente de atuação de proteção ao meio ambiente e ao futuro, né, às crianças de forma bem latente. Muitas das leis e processos legislativos que hoje a gente acompanha junto com a Frente Parlamentar Ambientalista também são liderados por muitas mulheres. E ainda assim, ainda não são mulheres suficientes para poder ocupar todas aquelas cadeiras que estão lá ocupadas por homens brancos de terno. Por que que eu digo isso? Porque eu sou uma menina atravessada pelo racismo ambiental no meu território, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje, ainda menina, mas já um pouco mais velha, uma pessoa que, junto com outras juventudes, né, e principalmente com outras mulheres negras, faz essa reflexão sobre como que a gente pode garantir uma justiça climática para os nossos territórios. Então, Ângela, pensando na sua trajetória e pensando até em como esses conceitos são conceitos que são recentes enquanto conceitos, mas que são muito antigos e ancestrais enquanto vivência, e a gente teve recentemente a ministra da Igualdade Racial falando racismo ambiental,
sendo muito atacada na internet, por exemplo, sobre como que vem esse conceito, de onde ele vem, o que que ele significa. E quando a gente fala justiça climática, também acontecem muitas reflexões. Ué, mas justiça climática é mais importante que a econômica, que a justiça de gênero, que a justiça social. Como é que isso se encontra? Hoje, a gente precisa avançar, né, no debate sobre mudanças climáticas, crise climática, e principalmente no entendimento de que quem mais sofre as consequências não é quem mais emite os gases, não é quem está com a caneta na mão assinando aí a construção de mais prédios ou então o desmatamento de mais árvores. Essas duas palavras, racismo ambiental, justiça climática, e a sua trajetória, né, a trajetória desse comitê Chico Mendes, que eu acho que é muito importante também nessa construção de narrativas diferentes. Como que você colocaria aqui para a gente, se apresentaria para a gente, e que caminhos são possíveis aí, que caminhos foram possíveis, que caminhos você vem enxergando para a gente conseguir garantir uma representação maior das mulheres, mas principalmente conseguir garantir que esse assunto seja massificado, né? Que tenha mais gente falando sobre isso e não tratando só como uma tragédia, como uma violência natural ou como algo que não tem mais jeito. Era sobre isso que eu gostaria de te ouvir hoje. É, é verdade, né? É o que a gente mais ouve. São desastres naturais, são acidentes naturais, mas não existe nada de natural, né? Por exemplo, a gente aqui está passando ainda, né? Porque os reflexos de uma grande enchente, eles permanecem por um bom tempo. A gente está passando ainda por uma situação gravíssima, de uma das maiores enchentes dos últimos tempos, assim, no nosso estado, né? Menos de um ano depois de uma outra grande enchente. Né? O que a gente está vivendo, na verdade, são consequências, né, de um passado de intensos desmatamentos, queimadas, né? Ou seja, de violência contra a floresta, contra as águas, contra as populações tradicionais que tradicionalmente, né, é, prestam uma grande contribuição ao mundo, né, ao colocarem os seus conhecimentos tradicionais, né, os seus próprios corpos também no enfrentamento contra a violência aos seus territórios e às suas identidades, né? Especificamente, assim, as mulheres que, ao longo do tempo, conseguiram conquistar espaços, né, que antes eram espaços só de homens, né? E aí eu estou falando, por exemplo, aqui, né, nos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, em vários espaços políticos né, de gestão, né? é, Dentro desse território. Aí eu estou falando de Chapuri, estou falando do Acre, né? E estou falando especificamente da floresta, das reservas extrativistas, que são espaços, territórios de uso coletivo, que são o foco da atuação do Comitê Chico Mendes, né? E o nosso trabalho, especificamente com juventude, com mulher, tem nos trazido esse olhar de como que no passado isso era um desafio imenso, como que esse desafio ele continua, né? Mas ele vem sendo cada vez mais é, moldado, atravessado por uma força, né? Por uma determinação, eu acho que das mulheres que estão nos territórios hoje e que têm um papel que antigamente era muito definido, né? O papel da mulher, que era aquele do serviço mais leve, enquanto que o homem ia para a coleta da castanha, ia para a seringa, que era o que eles achavam que era o trabalho duro, né? A mulher fazia o serviço leve, botava a bacia na cabeça cheia de louça e ia lavar lá no barranco do rio, descendo, subindo o barranco, né? Cuidando do roçado, cuidando da família, e esse era o serviço leve. Mas a mulher, ela tem um papel, com o tempo, ela foi conquistando um papel, né? Que não só de ser a mantenedora da casa, mas também de ser parte produtiva, né, também, de contribuir com a renda da casa. E isso é uma conquista muito recente desses movimentos das mulheres das florestas, assim, né? E tem como pano de fundo um trabalho intenso também de algumas organizações que atuam, né, diretamente
nesse fortalecimento das vozes das mulheres, das vozes femininas e também das juventudes. Eu falo aqui de um território, né? Eu estou aqui em Chapuri, né, o meu município, mas o que eu trago, né, para gente refletir, conhecer, é a realidade das mulheres da floresta, das mulheres extrativistas, que agora são as seringueiras também, as castanheiras. Agora não, elas já são há muito, muito tempo, mas agora elas estão sendo reconhecidas por isso, né? O trabalho delas vem sendo reconhecido, vem sendo valorizado. É fato que a gente tem ainda muitos desafios pela frente, né? Mas se a gente for nesse horizonte, né, de existência, e temos aí 21 séculos, né, de sociedade como sociedade, e, e ao longo da história, né, as mulheres elas foram colocadas como objetos, como seres secundários, e há pelo menos, né, desses 21 séculos a 3 séculos isso vem mudando, né? Então a gente já fez muita coisa e eu tenho certeza, né, que a gente tem um avanço muito forte, e ainda temos muito que fazer e vamos fazer, porque eu acho que a cada dia mais a gente se percebe, né? E a gente se enxerga como esse sujeito, né? De força, de resiliência também, mas né? Mas um ser político também, né? E é fato que eu acho que o nosso número de mulheres nesse lugar ainda é muito aquém, né? Mas eu acho que a gente precisa ou continuar esse movimento, eu acho, político, né, de eleger representantes que representem as nossas pautas, as pautas femininas, mas as pautas LGBTQIAPN+, é seguir com essa mudança que já começou e começou muito forte, né? A gente viu na última eleição geral aí uma bancada de mulheres muito potentes, né? Mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, e eu acho que é seguir nessa mudança, né? Abaixo a bancada BBB, né? E salve a bancada do Cocada, as mulheres pretas, das gays, das trans, né? Das extrativistas, enfim, de todas as populações invisibilizadas, né? Nesse processo, assim. E eu acredito muito, né, que a gente só vai conseguir, sabe, avançar nisso quando a gente aliançar as nossas pautas, porque todas elas estão conectadas, né? A pauta ambiental, ela não vai existir se a gente não pensar na erradicação, né, do próprio racismo, do próprio machismo, porque eu acho que a Vandana Shiva ela traz muito esse papel da mulher, né, da mulher natureza nos artigos que ela escreve, né, de como que realmente, né, as mulheres sempre foram colocadas nesse lugar de mulher objeto, um papel muito secundário, assim como a natureza, numa sociedade machista, né? Numa sociedade patriarcal. E eu acho que eu tenho também percebido cada vez mais que a nossa conexão com a natureza, eu acho que a mulher mãe, né? Se conecta ali, se liga à mulher filha, né? Da do grande planeta Terra, da grande mãe Gaia, assim. E eu acho que essa troca de energia, ela flui muito bem, sabe? Então, essa terra que acolhe, né, que nos sustenta, que nos alimenta, mas que também precisa de cuidado, né? E a gente é cuidada, mas a gente também precisa cuidar. Eu acho que a mulher, né, tem esse papel também, assim, sabe? E é inerente, talvez, à condição
de ser mulher, né? Ou de pensar mulher, enfim, é uma coisa que é de afeto mesmo, que é de solidariedade. E eu fico pensando que nesse país, né, em que as leis, em que tudo foi, em que a gente percebe, por exemplo, que as grandes políticas afirmativas para mulheres, né, para a comunidade LGBT, para o combate ao racismo são muito recentes, a gente percebe que o Brasil foi construído em cima de uma política, né, machista, elitista, né, de uma população branca e que hoje não admite a perda dos seus privilégios. Então, eu acho que é nesse papel que a gente, né, coloca esse hackeamento, né, de uma sociedade, né, solidária, afetiva, de uma sociedade, né, que se aliança nas suas dores, nas suas causas, e aí se torna mais forte, porque a nossa luta é contra um sistema, e ele é um sistema poderoso, ele é um sistema, né, que tem, talvez, entranhado no poder, ele tem uma grande força nas mãos. Te ouvindo, eu pensei muito numa publicação do Observatório do Clima, chamada Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que foi coordenada pela Andrea Coutinho Lobato, uma grande amiga minha. E não por acaso, folheando aqui o livro, eu vi que no final tem um tributo a mulheres defensoras da justiça climática. Eu não ia falar disso, não. Eu peguei o livro para olhar outra coisa, e aí percebi aqui nas últimas páginas esse tributo. Mas eu peguei o livro para falar que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, já com um entendimento sobre justiça climática e a importância de falar sobre proteção ao meio ambiente em todos os territórios, né? Que isso não era só nem um assunto só de pessoas brancas abraçando árvore, para quem é do Rio de Janeiro vai entender, né? Da Zona Sul, né? Da zona mais rica, mais nobre da cidade. E também não era só um assunto que deveria ficar restrito às zonas rurais e a quem tem um contato mais, né, do dia a dia com a floresta, com o meio ambiente de forma geral, porque na verdade todos nós temos esse contato, né? Esse contato, ele tá no que a gente come, no ar que a gente respira, nos rios que hoje em dia a gente tem a cara de pau de chamar de valão nos centros urbanos, então esse entendimento, né, essa virada de chave para mim aconteceu de uma forma relativamente recente, né, nos últimos 5 anos, mas foi muito crucial para abrir os meus olhos também para a importância do engajamento das mulheres nessa pauta enquanto afetadas, né, diretamente por essa série de decisões que não são elas que tomam. E aqui nesse livro, a gente tem o relato de muitas mulheres que foram entrevistadas, que contribuíram, que estão em várias partes do processo. Então, quando eu terminei de ler, né, um pouco depois dele ter sido lançado, eu fiquei com isso na cabeça muito forte, né? De tipo, caraca, mesmo quando a pauta não é necessariamente gênero, a partir do momento que a gente fala de justiça, a gente fala da força e do engajamento das mulheres para garantir isso, e nunca só para uma, e nunca só para um território, sempre de uma forma ampla, de uma forma para todo mundo. E aí, para compartilhar, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem pensado muito sobre a falta de estratégia para resiliência a eventos extremos, né? Nessa cidade que é a sede do G20, que é a cidade maravilhosa, que tem tantas câmeras e atenções voltadas para ela e que tem as tragédias, inclusive, com uma visibilidade muito maior do que outros territórios do Brasil. Ainda assim, a gente repara aqui que as periferias passam por um processo, e aí quando a gente pensa em Baixada Fluminense, que está a muitos e muitos quilômetros do Cristo Redentor, ou então quando a gente pensa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que também está mais longe dessas praias e coisas que são o cartão postal do Rio de Janeiro, a gente percebe um olhar para a forma de lidar com essas chuvas muito diferenciado, porque cientificamente, não só a ONU, como todos os nossos ancestrais já nos avisaram, que se, enquanto projeto de sociedade, a gente não mudasse a nossa forma de consumir, de produzir, consumir, jogar fora, as coisas iam ficar difíceis e o planeta não ia suportar tanta demanda, isso não é uma descoberta recente, né? A gente ouve isso, na verdade,
em escolas, em aprendizados diversos desde muito tempo. Mas isso não quer dizer que os rios foram cuidados, ou que as árvores foram replantadas, ou que sequer as mais de 12 pessoas mortas que a gente teve em uma única enchente na cidade do Rio de Janeiro. Nada desses dados fizeram com que o olhar para um plano de adaptação climática para essa grande cidade, para essa cidade maravilhosa, andasse. E aí, juntando isso com informações do mapa da desigualdade da Agenda Rio 2030, que a Casa Fluminense faz, que aponta os danos em reais, né? 487 milhões de reais em danos infraestruturais e mais de 2 milhões de pessoas diretamente afetadas. Então, não é uma coisa que está restrita a poucas pessoas ou a pouco dinheiro, na verdade, são muitos números, muitos zeros. E a gente entende que isso ainda é subnotificado, né? E aí começamos a montar uma campanha chamada RJ Não é Disney. Porque nesse mesmo dia em que a cidade ficou literalmente submersa, a autoridade responsável pela cidade estava literalmente viajando na Disney. E isso pareceu muito absurdo, e na verdade é muito absurdo, mas a campanha foi uma oportunidade de pensar como que a gente fazia esses dados e essa vivência dos territórios de irresponsabilidade, né, de descuidado, uma coisa que não deveria ser normalizada, como que a gente usava essas duas coisas para protocolar algum tipo de pedido. E aí, com essa campanha RJ Não é Disney, a gente conseguiu juntar mais de 50 organizações dentro da rede do Clima de Mudança para escrever uma carta que falasse com essa simplicidade com que eu estou falando para vocês, sobre como é fundamental que o governo federal também seja parceiro para assegurar a presença dos representantes dos territórios vulneráveis na construção de planos, como um plano de adaptação climática, seja ele para a cidade ou para o município do Rio de Janeiro, porque quem sabe aonde alaga é quem está lá, né? Quem lida Sim, diretamente com os problemas relacionados a uma construção ilegal é quem está lá vendo, né, diariamente é, os efeitos colaterais daquilo. Então, a gente teve esse feito recente de entrega de uma carta para a Secretaria Nacional de Favelas e Periferias, para a Assessoria Geral da Presidência, mas eu acho que esse não é o maior feito. Eu acho que o maior feito foi a mobilização de tantas pessoas espalhadas pela cidade para debater sobre como tantas famílias perderem tudo e terem a absoluta certeza que vão perder tudo em breve de novo, não pode ser uma coisa normalizada. E aí, quando a gente exato. fala disso, a gente também tem que falar de violência, né? Tem que falar de violência, de descaso, do tanto de leis, protocolos e constituições absurdas que começam a acontecer e que não ganham a proporção e a visibilidade devida, assim como, por exemplo, o caso que a gente tem com a Braskem afundando uma capital, né? Então, isso não é uma coisa que deveria É. ser, né, normalizada, ser colocada no lugar de acidente ou de tragédia. Então, estou te contando isso para Uhum. trazer um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui, um trabalho que a gente está gostando muito de fazer, apesar de lidar diretamente com algo que machuca muito, mas sendo algo que é como se desse uma luz, não no fim do túnel, mas uma luz de processo de construção de rede de comunidade. E eu acho que o Comitê Chico Mendes é um exemplo de rede de comunidade que se inicia também através da necessidade de cuidar a partir de uma violência. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho agora sobre que passos que a gente precisa dar para avançar nessa discussão, para abrir mais espaço, não só para as mulheres, mas para a discussão em si, que a gente sabe que não está ampliada, não está sendo falada na rede social igual está sendo falado, sei lá, o reality show da maior emissora do país. Não é proporcional. Como que a gente consegue ampliar essas histórias, ampliar essas violências, esses descasos? Aqui no Rio a gente teve essa ideia da carta, né, de enviar uma carta formalizada. Isso é uma ideia. Que outras ideias, ações nos territórios e também no âmbito legislativo a gente pode ter? É, nossa, muita coisa, Marcela, é muita informação, né? Você falou uma coisa que parece que é uma estratégia de todas essas lideranças assim dos governos e tal. No momento em que a cidade vive sempre um problema, um grande problema, eles somem. Eles vão fazer alguma coisa em algum lugar, ou eles vão
para uma terra indígena tomar daime, ou eles vão, né, viajar para encontrar com o ex-presidente, né? Aqui no Acre, nessa enchente, foi a mesma coisa. Eu acho que você falou muita coisa sobre o poder da sociedade civil, né? Se a gente for olhar assim, né, as grandes construções, os grandes planos políticos, eles não foram iniciativas assim, alguém que está lá em Brasília olhou e disse: vamos construir o Plano Nacional de Saúde dos povos, né, das águas do campo e da floresta. Não, foi o movimento que se reuniu, né? O movimento que construiu todo o ambiente e jogou a pauta e construiu essa pauta, né, com o governo. Um governo, logicamente, que era um governo progressista, porque num governo de extrema-direita isso não rola de jeito nenhum. Então, quando eu falo nas grandes pautas, agendas que a gente conseguiu conquistar, isso se deu num governo, né, progressista também. E aí, esse ano é ano de eleições municipais. Acho que uma coisa que a gente, né, precisa continuar e aumentar, se for possível, é as discussões políticas em todos os anos, em qualquer momento que tiver. Porque normalmente a gente deixa para falar sobre política, né, no ano de política. Aí, né? Aí entra em campo, por exemplo, essas estratégias da extrema-direita, do fascismo, que é tirar o foco da gente, como você falou, né, com os grandes realities, que são de serviço, né, na nossa cultura, mas também não, quem quiser assistir, que assista, né? Vão criando factoides para desviar a nossa atenção do que realmente importa, né? E aí as pessoas ficam achando que uma eleição municipal não tem a mesma importância que uma eleição geral, uma eleição nacional, né? Quando esses grandes problemas, né, essas grandes tragédias que vêm acontecendo, né, devido aos grandes extremos climáticos, porque sim, nós já chegamos, né, nesse momento dos extremos climáticos, então essas grandes enchentes, elas vão precisar de grandes soluções, grandes cenários assim, né, de tragédias, né, de gente sendo atingida, de casas sendo destruída, porque aqui as enchentes elas atingiram pelo menos 70.000 pessoas, né? Casas foram levadas pelos rios, pontes, né? Quem não perdeu os móveis perdeu casa, perdeu, né, bens que trabalharam a vida inteira para ter, né, para conseguir conquistar. E muitos perderam, inclusive, a saúde mental, porque veja bem, né, o ano passado passou por isso, e as mesmas pessoas esse ano passaram pela mesma coisa, né, e mais pessoas, porque essa enchente foi maior. E isso causa um estresse emocional, né? O ano que vem, quando as chuvas começarem, quando o verão começar a chegar, essas pessoas vão começar a ficar ansiosas, começar a ficar nervosas, né? Vão começar, né? Vão continuar um processo de adoecimento, né? E isso são políticas locais, né? Os governos, eles precisam pensar imediatamente como que, né? Como é que eles vão olhar agora para esses grandes problemas e não tem mais tempo, né? Já, é agora. E a sociedade tem o papel também de estar, né, se organizando e se mobilizando para isso, para cobrar do poder público. Então, o primeiro passo é essa consciência do poder do nosso voto e de que para a gente transformar, para a gente continuar mudando, a gente vai ter que mudar, né? O parlamento que está aí, seja ele mirim, seja ele, né, o maior parlamento, e de fato, né, eleger pessoas que representam as nossas causas. Não dá para a gente ficar entregando, né, as nossas dificuldades, as nossas demandas, né, para
qualquer um que, né, que compre, que negocie voto e que não tenha nenhum compromisso e que não tenha responsabilidade de assumir, né, um papel diante dessa população. Acho que é isso também, sabe? A repensar essa nossa é, essa forma, né, de votar, né, às vezes por alguma necessidade, por outra, né, as pessoas negociam o seu voto, mas mais para frente vão pagar, né, esse voto de uma forma tão perversa como é essa, ser colocada no lugar que não tem a menor infraestrutura, né? Que que a primeiro sinal de uma enchente ela vai ser atingida também, né? E aí quando se pensar, por exemplo, de que forma essas pessoas vão sair, para onde elas vão, pensar também. Ângela, você ficou muda por um instante. Acho que pode valer a pena voltar à frase. Você estava dizendo sobre as pessoas serem colocadas no lugar sem o mínimo de infraestrutura. Ponto. Isso, ponto. E aí, sem nenhuma infraestrutura, né? E passarem por outras situações, né? Então, os governos eles vão precisar olhar para isso, para essas questões, né? Para as questões climáticas, para os extremos climáticos, para essa realidade, né? E eles não fazem isso se não for pela cobrança, pela pressão popular, porque eles estão preocupados em atender outros interesses, não é o interesse da população. Então, a população, como sempre, né, a população é quem tem a força necessária para colocar esses grandes temas assim no colo, né, dos governos. E eles que têm um jeito para trabalhar isso. E o melhor jeito é justamente esse, né, com a participação de quem está sofrendo, de quem de fato vive aquela realidade, né? E eles que se organizem da melhor forma que puder, né? Mas chega da política ela ser criada, né, de cima para baixo ou de fora para dentro. Uma política criada em gabinete que, quando vai chegar na gente, não atende, né, às nossas necessidades, não atende às nossas demandas. E é assim que se constrói sociedades que se formam sociedades à margem das políticas públicas, né? Ou que se criam políticas públicas pensada, formatada pela população de uma forma e que quando vão se transformar, né, em leis, que quando vão se transformar em planos, não chegam a ser aquilo que a população esperava, porque lá em algum lugar do processo, né, os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses da população. Mas eu acho que um grande passo é esse, a gente discutir política em todos os momentos, entender a importância do nosso voto e da nossa representação e da nossa participação também nos espaços, estar nos espaços, nos conselhos, fazer participação ativa, né? Uma participação forte, real também. Existe, eu acho que existe assim um número muito grande de possibilidades e que a gente, né, vai ali trabalhando, vai se inserindo, né, vai contribuindo e vai transformando, eu acho que processos, né, que vão se tornando melhores porque vão tendo a participação das pessoas. Perfeito, mas você trouxe vários pontos super interessantes, mas tem uma coisa que eu queria muito te ouvir falar antes da gente encerrar, que é sobre a criação da reserva extrativista do Instituto, porque não deixa de ser uma estratégia, né? Uma forma também de garantir esse debate sendo ampliado, territorialmente. Você conta um pouco para a gente sobre esse processo? Claro, as reservas extrativistas, né, são um modelo de reforma agrária específico para a Amazônia, né? O modelo de reforma agrária conhecido no Brasil até então era um recorte único para todas as regiões, mas não era o modelo que atendia aqui essa realidade da Amazônia, que é totalmente diferente, tem um outro ritmo, mas tem uma outra
formatação também, né, de florestas, de rios, né, de populações, de cultura, né, essa riqueza cultural. Então, precisava que esse olhar também fosse específico para essa realidade. A reserva extrativista ela tem como origem ou como inspiração as terras indígenas, porque ela nasce de uma outra estratégia de resistência, aqui liderada pelo meu pai, e uma grande liderança, uma das grandes lideranças indígenas da época, o Ailton Krenak, que era somar a força dos seringueiros com os indígenas para fazer uma frente de resistência, né, aos inimigos comuns, mas também para fazer uma agenda positiva política conjunta de conquista dos territórios, né? Nessa época, os territórios indígenas eles já eram garantidos por lei, né? E era um formato, era um desenho, né, muito parecido com o que os extrativistas pensavam, que eles não queriam a terra para si, a floresta para si. Eles queriam ter o direito de permanecer ali, né, nessa relação com a floresta, e protegendo e defendendo seus modos de vida também, né? Onde eles aprenderam muito com o que eles conseguiram absorver com os povos indígenas que aqui já estavam, né? Quando eles vieram ser seringueiros aqui. Então, e houve, né, um momento de conflito das grandes empresas pecuaristas do Sul e do Sudeste que, atendendo ao governo militar da época, dizendo que a Amazônia era um grande vazio demográfico, né, disse que aqui não tem ninguém, que, portanto, as grandes indústrias pecuaristas podiam vir para a Amazônia, inclusive com grandes subsídios, né, e com aportes financeiros, né? Então, isso gerou um conflito com os seringueiros que aqui já estavam. Nessa tentativa de minar essa situação de violência, né, mas de garantir esse território, de não ser expulso, de não ser assassinado, né, e nessa relação com a Aliança dos Povos da Floresta, conhecendo, né, o modo de demarcação dos povos indígenas, os seringueiros liderados aqui pelo meu pai resolvem, então, formular a concepção da reserva extrativista como um território, né, da União desapropriado, né, para o usufruto dessas populações, né, para os seus filhos e netos, até quando, né, eles quisessem estar aqui. E as reservas extrativistas cumprem muito bem esse papel, né? Agora, antes de ontem, eu estou aqui em Chapuri porque a gente celebrou os 34 anos da reserva extrativista Chico Mendes, a maior reserva do Acre, a segunda maior do Brasil, com quase 1 milhão de hectares, e com mais de 3 mil famílias morando, vivendo e se relacionando, inclusive economicamente, com esse território. Esse 1 milhão de florestas, ele representa, né, ele representa 1 milhão, aliás, esse 1 milhão de hectares representa aí 1 milhão de florestas em pé e viva, né? Porque se não existisse a reserva extrativista neste lugar, já não existia mais 1 milhão de hectares de floresta em pé, porque ela está cercada por fazenda de todos os lados. Daí hoje, né, nós temos no Brasil 66 reservas extrativistas de gestão federal, mas quase 50 de gestão do governo, de governos estaduais, e isso representa cerca de 20 a 25 milhões de hectares de floresta protegida, mas também de uma cultura e uma identidade que são únicas também, protegidas, né? Um modo de vida tradicional que, com seus conhecimentos, assim, né, em dada medida, né, também compartilham com os povos indígenas o cuidado com esse território, o cuidado com essa identidade. Logicamente que os povos indígenas, né, eles são milenares, são povos originários, né? São guardiões de uma cultura, de uma relação sagrada com esse território, né? Eles são o próprio território. Os extrativistas, muito do que eles vivem hoje, eles aprenderam, mas, logicamente, né? Eles têm uma outra visão de mundo, né? E se abraçam nesse sentimento de cuidado com os recursos naturais, nesse sentimento de cuidado com a terra, né?
com a floresta e com as águas, e também de suas identidades. Então, as reservas extrativistas também hoje, elas se colocam como uma das soluções também, né, contra a crise climática, porque ela se apresenta como uma barreira aos desmatamentos. Muito embora a reserva extrativista Chico Mendes tenha sido uma das unidades de conservação mais ameaçadas, mais desmatadas no governo de extrema-direita passado. O ano passado, né, 2023 para cá, a Resex ela apresentou uma redução no desmatamento de 60%. Isso se deveu, né, à ação do governo atual de é, fortalecer novamente os órgãos, né, de colocar né, os funcionários, os servidores para trabalhar ao invés de assediar. Enfim, uma série de ações do governo que hoje resultaram na redução do desmatamento. Mas sempre lembrando que as reservas extrativistas são territórios, né, que são importantes, que é importante manter e garantir que essas populações elas tenham condições e qualidade de vida para permanecer lá dentro, né, cumprindo com esse papel que eles fazem tão maravilhosamente bem, que é proteger esse lugar, né? E que eles gostam de estar ali, mas, né, a gente precisa ainda é um desafio muito melhorar essa situação das pessoas que estão lá. Por exemplo, nessa enchente, eles também tiveram muitos prejuízos, mais de 700 moradores da reserva extrativista foram atingidos direta e indiretamente pela cheia, né? Teve aqueles que perderam plantação, né? E aí que seriam vendidas, né? O pessoal que trabalha com agricultura de subsistência, né? Teve quem perdeu casa e agora vai ter que reconstruir a casa em outros lugares, né? Aqueles que não foram atingidos diretamente, mas têm uma dificuldade de acesso, porque perderam pontes, os ramais também foram alagados. Então, as mudanças climáticas, a crise climática, ela chegou com tudo, e populações que são, né, as populações que mais combatem essa crise climática a partir da sua relação, né, com o solo, com a floresta, ou seja, fazem a guarda disso tudo, cuidam disso tudo, são as primeiras a serem atingidas quando acontecem, né, essas grandes enchentes, né? E na estiagem, as grandes secas. Fato é que tem, sim, né, um fundo, né, aliás, ele todo é uma questão de racismo ambiental mesmo, ou de injustiça climática, nesse caso, é mais a injustiça climática, porque são pessoas que, né, com sua vida, elas estão lá no lugar, protegem esse lugar, protegem, né, toda uma floresta, um ecossistema, mas quando as ações humanas conseguem chegar, né, levar o mundo a esse extremo de chegar, né, à crise climática, são essas pessoas que são as primeiras a serem atingidas. Perfeito, Ângela. Acho que você trouxe tudo e mais um pouco. Fico pensando do lado de cá, né? Entendendo que hoje a gente está aqui num dia 14 de março, né? Um dia que é emblemático no país todo e até fora dele, mas aqui no Rio principalmente, como um dia em que a gente relembra, né, Marielle Franco e o legado dela. E aí eu me apresentei, né, falei que eu sou diretora executiva do Perifalab, que eu construo a coalizão Clima de Mudança, mas acho que te ouvindo, a parte de mim que mais se emociona é a parte semente de Marielle Franco, que pensa sobre a importância da gente transformar a revolta em ação, né, a indignação em ação. Então, além de dizer, de pensar e de saber muito bem o que está ruim, como que a gente se organiza e como que a gente coloca os nossos no centro do debate para que as soluções sejam de fato implementadas e que elas não sejam criadas pensando só em Agenda 2030, em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, ESG e todas essas palavras, mas pensando também num bem viver, num resgate da relação
com o meio ambiente, numa interação entre as pessoas, entre os biomas. Então, te ouvir hoje está sendo realmente um presente, de verdade. Muito obrigada. Agradeço à Frente Parlamentar Ambientalista por esse convite. Acho que a gente vai encerrando por aqui com todas essas informações. Espero que você que ouviu tenha gostado um pouquinho. Ângela, se quiser fazer aí uma saudação final para quem nos escuta. Sim, primeiro eu quero agradecer você, Marcele, né? É, acho que eu sempre agradeço assim, porque a gente fica pensando que às vezes, né? Nossa, a luta é tão difícil, mas quando a gente se encontra, né? Você no Rio de Janeiro fazendo a tua luta, também que é coletiva e é pelo coletivo, né? A gente fica muito feliz de juntar, né? Essas lutas e tudo, porque é uma grande lição que o pai nos deixa é das alianças. Por isso que eu falo que sempre as alianças, sempre estar junto, vai nos levar mais longe do que a gente sozinho, né? Do que a gente lutando sozinha. Acho que o trabalho, né? Nosso trabalho é incrível, o trabalho de vocês é incrível mesmo. E assim, eu estou muito puta é, com aquele é, parlamentar, né? Que deu aquele show lá no Congresso, sobre Marielle, falando que Marielle acabou. Marielle não acabou, assim como Chico não acabou, assim como Dorothy não acabou, porque se eles tivessem acabado, nós não estaríamos aqui falando deles. O mundo não estaria falando deles. Então, eu acho que é isso também que você falou. Vamos manter os nossos, né? É, sabe, vivos, porque eles são nossas luzes também, né? Eles são nossas referências de luta. E eu acho que eles são um farol para a gente. Então, vamos juntar aí nossas lutas, porque no final de contas, todas elas levam para o mesmo lugar, né? É a justiça social e um planeta melhor para que todos possam viver o bem viver. Perfeito. Obrigada, Ângela, pelo seu trabalho. Agradeço o tempo aí disponibilizado. Agradeço novamente o GT Clima por essa ideia maravilhosa dessa conversa hoje. Se você gostou desse conteúdo, dessas informações, fique ligado na rede social da Frente Ambientalista. No podcast vai trazer ainda mais assuntos relacionados à justiça climática, à atuação no Congresso, mas principalmente sobre a importância da gente mudar a chave do nosso pensamento, principalmente a gente que está aqui nas zonas urbanas, que está no Sudeste, que a gente possa estar sempre pensando sobre o que é importante para garantir que esse planeta tão bonito que a gente conheceu possa ser um planeta que continua aí, para que mais pessoas possam ter essa relação com ele, de achar ele tão bonito e de conhecer tanta gente bacana, tantas lutas importantes. Porque se a gente não fizer alguma coisa, vai acabar mesmo, essa que é a realidade. Então, muito obrigado, voltamos numa próxima, tchau.